A escrita, o registro, a simbolização do pensamento, a transformação de materialidade naquilo que pensamos, em um caderno, em um registro escrito, é uma maneira de pensar que a gente nem lembra direito quando que a gente aprendeu ou a primeira vez que a gente escreveu as primeiras palavras. A gente pode ter registros de cadernos da nossa infância, mas a gente não se dá conta do primeiro momento que aquilo começou a fluir. A primeira vez que a gente não teve grandes dificuldades, a gente não teve que pensar de forma lenta para escrever sobre aquilo. E a gente também nem se dá conta de que a humanidade só recentemente, na escala temporal dos primeiros seres humanos, dos primeiros Homo sapiens, só recentemente começa a escrever, começa a registrar o que pensa, começa a registrar os aspectos mais profundos do que quer representar. A representação escrita, como a gente escreve a vida, de como a gente registra os nossos pensamentos, ela surge na Mesopotâmia, ela surge na Suméria, mais ou menos 3.200, 3.000 anos atrás. Por exemplo, quando a gente pensa algo aparentemente absurdo, um elefante rosa em cima de um poste de luz. Esse pensamento, para ser expresso, ele precisa de uma complexidade de palavras extremamente sofisticadas. Então eu escrevo um elefante rosa em cima de um poste de luz e a outra pessoa pode compreender a partir daqueles escritos. Os primeiros registros que se tem de uma comunidade humana que desenvolve uma escrita vai ser lá na Suméria, no sul da Mesopotâmia, no Oriente Médio. Esses registros, eles tinham primeiro o intuito de registrar questões contábeis, questões administrativas, tratados médicos. Ainda que pareça uma habilidade banal para o nosso tempo, banal porque a gente tem uma sociedade hoje que ela pode ser considerada uma sociedade letrada, uma sociedade que domina a escrita, ainda que muitas pessoas sejam iletradas, né? A gente ainda tem um número pequeno de pessoas analfabetas no nosso país e no nosso mundo. Mas é muito antigo esse registro, essa forma de se registrar o pensamento. Essa habilidade, ela é uma habilidade também mágica, né? Ela é uma habilidade de expressar em símbolos, expressar em palavras algo que é imaterial, algo que é dentro da nossa cabeça, do nosso pensamento. Não é à toa que no inglês a palavra spell, que significa soletrar, ela também significa feitiço ou encantamento. Quando a gente fala as palavras, quando a gente pronuncia elas e quando a gente escreve, a gente também está apresentando mundos, a gente está apresentando encantamentos que talvez a pessoa sem aquela conexão com aquele símbolo, ela não visse aquilo. A palavra é, portanto, mágica nesse sentido de apresentar mundos. E na Suméria Antiga, essa capacidade de apresentar mundos para as pessoas, essa capacidade de simbolizar de forma mais sofisticada agora, ela tem a capacidade de criar divisões sociais. O conhecimento linguístico, o conhecimento da escrita vai ser, portanto, um instrumento de dominação social. Por que isso, galera? Surgem, a partir dos registros escritos, também profissionais da escrita. Pessoas habilitadas, capacitadas de utilizar aquele sistema de escrita. Eram os escribas. Os escribas, portanto, passam a não só ter a habilidade de escrever, como escrever especificamente sobre um conhecimento.
Agora, uma pessoa que domina a astrologia vai escrever sobre aquilo. Escrevendo sobre aquilo, o seu conhecimento, o seu domínio sobre aquilo também se amplia. Percebem como isso vai nichando ainda mais? Isso vai afunilando ainda mais as profissões, afunilando os instrumentos de poder daquela profissão. Se antes os saberes já podiam ter particularidades, pessoas específicas dominando determinado saber, agora isso se refina ainda mais. A escrita, então, ela vai ser um instrumento que complexifica ainda mais a sociedade, e não só complexifica, estratifica também a sociedade. Essa escrita que se originou na Suméria, o nome dela vai ser escrita cuneiforme, porque era um instrumento de metal, uma cunha que escrevia na argila. Foi um dos registros escritos, uma linguagem escrita extremamente propagada. Mais de 3.000 anos esse tipo de escrita surgiu e permaneceu na humanidade. Ela não permanece só durante o período dos sumérios, ela permanece também nos babilônicos, nos assírios, nos acádios, inúmeros outros povos com inclusive outras línguas utilizam a escrita cuneiforme. Percebem como a escrita transforma também os sistemas sociais, os sistemas humanos? Ela vai desaparecer esse estilo de escrita mais ou menos 70, 80 depois de Cristo. Mas fato é que a partir de então a humanidade se transforma de uma maneira também nunca antes vista. A partir da escrita é também possível criar uma memória social mais duradoura. Agora registros passam de geração em geração. Conhecimentos, saberes, conhecimentos médicos, por exemplo, podem passar milênios permanecendo naqueles registros. Mas aqui tem uma observação que eu quero trazer. Quer dizer então que as outras sociedades anteriores que não tinham escrita não possuíam uma maneira de transmitir esses conhecimentos? E aqui entra o paradoxo. Quando surge uma ferramenta nova para se passar o conhecimento, que é a escrita, é possível que ferramentas, maneiras de se passar o conhecimento que anteriormente existiam, fossem apagadas. A dança, os rituais, os símbolos, a música, a oralidade, os cânticos, maneiras que existem até hoje de se passar, de se transmitir os conhecimentos, os mitos, por exemplo, vão perdendo força como maneira principal de se passar adiante aqueles conhecimentos. Essa perda, ela é também uma perda de alguns saberes que talvez não tenhamos acesso nunca mais nas nossas sociedades, justamente pelo surgimento desse novo instrumento de transmissão, que é revolucionário, mas ao mesmo tempo restringe outras formas de se receber, de se compreender a realidade. Mas fato é que até hoje utilizamos e precisamos utilizar esse conhecimento como uma forma de se propagar os saberes. Por fim, eu quero demonstrar e trazer aqui também um apelo que vários pesquisadores estão trazendo nos dias de hoje, a necessidade da gente preservar essa estrutura de pensamento, essa forma de se pensar. A escrita, por incrível que pareça, ela está perdendo o potencial que ela tem, porque as pessoas estão escrevendo menos, as pessoas estão utilizando menos o formato escrito pelo avanço da tecnologia, o uso de smartphones, computadores e principalmente hoje, né, galera, o uso de inteligência artificial, que não só a gente não escreve mais, porque a gente está dentro de uma tela, a gente está utilizando uma tela, um computador, um celular, mas também a gente está deixando de pensar. A escrita, em grande medida, ela passou a ser um excelente instrumento para nos auxiliar no pensamento. Quando a gente perde
a capacidade de escrever, a habilidade de escrever, a gente está também perdendo ferramentas, capacidades cognitivas, capacidades de pensamento. Essa ferramenta tão antiga, tão contraditória também, porque, como eu disse, é um instrumento de dominância, ela não pode deixar de nos auxiliar como ela nos auxilia hoje, em detrimento de uma ferramenta que a gente não tem propriamente domínio, como uma inteligência artificial, que a gente, ainda que acha que seja uma ferramenta neutra, ela também é um instrumento de dominação, ela também tem vieses. Esse é o meu vídeo inicial, falando sobre as primeiras civilizações. Mais para frente a gente vai entender um pouco mais como a Suméria se apresenta, como que essa população, essas culturas sumérias e posteriormente dos outros povos do Oriente Médio vão formar o que a gente chama de primeiras civilizações. Hoje eu trouxe a escrita como esse instrumento fundamental e fundante no processo de complexificação social. Feito, galera, fiquem atentos para os próximos vídeos aí do canal. Valeu!